Bora lá, galera. Boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula. Tamo junto. Quando nós vamos ver nessa atividade agora, nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão de regiões. Regiões, critérios de delimitação de regiões mundiais, geopolítica mundiais. Nós já até vimos um pouquinho sobre, em sala de aula, sobre regiões, a formação, né, regional, até mesmo do Brasil, e como compreende essas regiões. Vamos lá? Vamos lá o que interessa? Quando a gente olha para delimitação, a gente vai envolver algumas questões. E dentre essas questões, vocês vão vir falar muito sobre revolução industrial, sobre esses contritos, esses atritos que tiveram no passado. E quando eu olho revolução industrial, até mesmo no Brasil, essa revolução, esse processo de industrialização tardia, você vai ver muito falando sobre produção de grandes unidades fabris e imensa divisão do trabalho. Quando você pega para falar do DIT, por exemplo, Divisão Internacional do Trabalho. Então, na Revolução Industrial, ou nesse processo de Revolução Industrial, você vai ver muita realização da produção em grande quantidade, tá? Por quê? Se precisava muito de produzir mais em menor tempo. Vocês vão muito falar do baby boom, ou dessa explosão, do crescimento demográfico, dessa densidade populacional. Então, a população mundial, de uma certa forma, ela aumenta muito de um dia para a noite. Então, aquilo que era artesanal, aquilo que era manufatureiro, não dá mais para corresponder ao nosso tempo. E o que acontece, então? Se pensa em um país desenvolvido, mais precisamente no hemisfério norte, através dos avanços que eles vão tendo tecnológicos, nessa revolução industrial. Então você vai ver sobre esse avanço. E por que isso? Aí você pega sobre essa globalização, 1945, essa revolução industrial, e todo esse processo aí dá muito naquilo que é revolução industrial. Se pensa nessa revolução industrial, uma ideologia de crescimento. Tá? Então você pega em 1945 a 1991, que corresponde a um período da Guerra Fria, onde tem essa corrida por um poder geopolítico, por uma hegemonia mundial, para um controle mundial. Aí você vai ver algumas evidências. Surgem então nesse conflito algumas contradições. Mas o que predomina nesse conflito é um país ou um hemisfério norte desenvolvido e o hemisfério sul subdesenvolvido. Então você vê um país ou um hemisfério totalmente desenvolvido, totalmente industrializado, e você vê um hemisfério em processo de desenvolvimento, de industrialização. Então esses critérios acontecem. Então nessa divisão de expansão, de colonização europeia, inclusive o Brasil faz parte disso, que é uma colônia de um país que é europeu, por exemplo, como foi Portugal para a gente, e você pega a divisão nossa, né, no Tratado de Tordesilhas, você vai ver dois países do continente europeu controlando de fato o nosso território brasileiro. E esses acordos de classificação se dá em 3 regiões. Que regiões são essas? Primeiro, o mundo hemisfério norte, totalmente desenvolvido. É responsável pelas revoluções industriais. Tá? Comercializa com essa questão de globalização, comercialização. Você pega o segundo mundo, que vem mais para a questão comunismo ou socialismo, tá? E você pega o terceiro mundo, que somos nós, os países periféricos, ou o Brasil, por exemplo, país do hemisfério sul. A gente deixa muito de fora a Austrália, a Oceania, mas então você vê país de primeiro mundo,
controle, hegemonia, geopolítica, desenvolvimento. Você pega país de segundo mundo, que vem a questão do socialismo ou comunismo, e o terceiro mundo, que vem a gente como país periférico. E nessa batida aí você vai ver que o espaço mundial ele começa a se configurar com essa Guerra Fria. Se dá muito um estado regionalizado, você vai ver muito isso sobre blocos econômicos, uma aula sobre blocos econômicos. Nós não vamos falar aqui sobre blocos econômicos, mas quando eu tenho essa globalização e essa comercialização mundial, aí se configura a superpotência. Fernando, e essa superpotência? Essa superpotência, ela vai simplesmente vir e vai, de certa forma, classificar, mais uma vez, aquilo que chamamos de mundo. E essas influências da superpotência, ela vai ser forte, e é forte. Tá? Então, essa superpotência, melhor dizendo, perdão, ela vem sim, tá? Do hemisfério norte. Ela se torna, sim, país de primeiro mundo. E que maneira que isso é regionalizado mais uma vez? A classificação, mais uma vez, vem primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Terceiro mundo. Isso dá muito, você vai ver muito falar também nessa regionalização, um período chamado de imperialismo, de 1845 a 1945. E o que esse movimento imperialista fornece? Tá? Desse modo, você vai ver um mundo regionalizado em países centrais e países periféricos. Então, você vai ver um país centralizador, poder político estagnado nele, e você vai ver países periféricos. Hoje a gente olha como hegemonia, por exemplo, os Estados Unidos da América. E você vê países periféricos como o Brasil, mais uma vez, continente africano. Isso, sim, são países periféricos. Aluno, aproveita o texto, aproveita a videoaula e uma boa